Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Carlos e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O meu canal tem por objetivo de trazer a todos as palavras bíblicas dos originais grego. Hoje eu comentarei sobre Lucas 4 e 9. Amém? Mas antes, eu peço a todos que apoiem este canal, compartilhando este conhecimento da palavra de Deus com seus amigos e com seus familiares. Hoje comentarei sobre Lucas 4 e 9. O texto de Lucas 4 e 9, na versão de João Ferreira, está assim: E levou a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo. Esse é o texto de João Ferreira de Almeida. Na versão King James atualizada, traz a seguinte versão. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Amém? Louvado seja Deus. E os originais, nos originais grego, está assim: Kai egagen auton eis Hierosolumen, kai estesen autou epi tetu pitegurion tou hiero. Esse é o texto grego original, tá? Que traduzido literalmente quer dizer: e o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre a asa do santuário. Se olhando assim, vixe, ficou tão diferente. Fica mesmo, bem diferente, né? O texto grego. O texto grego, ele traz a palavra asa e não pináculo, né? Fizeram na língua portuguesa, fizeram a versão para pterugion como pináculo, né? O que eu entendo disso? Na verdade, foi feito essa versão no sentido da ideia de templos, né, de templos europeus, né? Então se fizeram uma adaptação, né, trazendo essa versão para os templos, né, de toda a Europa, né? Geralmente você pode ver as igrejas anglicanas, as igrejas presbiterianas, as mais tradicionais, as mais antigas. Se você pegar no Google foto delas, elas têm um grande pináculo mesmo, é bem alto, né? E eu vou até mostrar algumas fotos de algumas aqui, né? Vocês possam ver, né? Vocês podem olhar aí as fotos, estão aí, né? Esses são templos europeus, né? São templos europeus. Alguma igreja, alguma outra assim dessas mais antigas, pode até que possa ter alguma coisa assim no Brasil. Mas na Europa é muito comum templos com pináculos, tá certo? Que não faz parte, tá certo? Que não faz parte de Israel, né? Eu vou estar mostrando para vocês como realmente são as sinagogas, como o templo antigo de Jerusalém, né? O templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Eu vou estar mostrando para vocês como é que é. Porque a ideia da asa, né? A asa do templo, né? Louvado seja Deus. E o texto da versão inglesa, né, traz aí a parte mais alta, né, a parte mais alta do templo. Mas o texto original, ela traz a palavra exatamente asa,
Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero que vocês olhem aí na figura na tela. Este é o primeiro templo feito pelo rei Salomão, né? Vocês podem olhar aí, né, como é que é o templo que Salomão construiu. Você não consegue ver nenhum pináculo, porque é uma base reta, né, uma base assim, tá certo? Não tem nada assim, né, como um pináculo, como um pino para cima, não existe. Né? Os templos, né, principalmente na época de Salomão e na época de Jesus, né, eram assim, tá? Os templos eram assim. Então, assim, para o judeu não existe templos com pináculo, tá certo? Isso é uma ideia europeia, né? É uma ideia europeia, não faz parte do costume judeu, né? O costume judeu é como vocês estão vendo aí, o primeiro templo feito por Salomão, né? E o templo de Jerusalém, que inclusive aí que eu estou mostrando para vocês aqui, esse templo na época de Jesus é uma maquete, né? É uma maquete que está lá em Jerusalém. Isso é uma maquete do templo do século I, né? Então é para vocês entenderem que não é realmente um pináculo. Não existe pináculo. Existem os cantos como se fossem os cantos de asa mesmo. Tá bom? Eu espero que vocês possam ter compreendido, né, esse versículo, né, de Lucas 4:9, né, que realmente não se trata de pináculo, né? O diabo não levou Jesus para um pináculo, lá em cima do pináculo. Imagina bem, se Jesus fosse levado pelo diabo lá para a ponta daquele pináculo, ele provavelmente ia ficar com uma perna só, né? Com uma perna lá assim pendurado, né, naquele pináculo, e o diabo provavelmente tinha que estar voando, né, para estar conversando com ele. Então, para você ver que não tem sentido, né? Jesus pendurado com o pé dele lá, né, no pináculo, e o diabo conversando com ele, né? Não tem sentido nenhum nisso, né? Estou mostrando para vocês aí a ideia judaica de templos, né, que está aí. Você vê que não existe pináculo, né, em templos judaicos, não existe mesmo, tá certo? A ideia do pináculo é uma ideia europeia, né? Isso vem de igrejas europeias, tá bom? Bom, meus queridos, eu espero que todos tenham entendido esse versículo de Lucas 4:9, né? De que não se trata nem de uma elevação mais alta, né? Que vem do inglês, né? E nem tampouco de um pináculo, né? Mas se trata da asa do templo, né? Uma coisa, uma situação que o judeu ele entende muito bem. Quando você fala asa do templo, ele está entendendo de que se trata, né? Mas se você falar pináculo para ele, ele vai entender. Isso aqui não está nos originais. Ele vai entender muito bem. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, que você possa compreender bem esse estudo. Tá certo? Ele, assim, eu expliquei de uma forma bem simples para que você possa entender entre pináculo e asa. Tá certo? Tá bom? Então, sim, o termo original é asa, tá? Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus e até o próximo estudo em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.